A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, porém, à luz da nossa querida doutrina espírita. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todas as quartas-feiras, de forma inédita, às 14 horas, com reprises aos sábados, 9 horas da manhã. E você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é 21 98459 3950. 98459 3950. Programa A Consolação de Jesus, que tem os participantes eu, João Nogueira, Henrique Parente e Leopoldo Pio. Por enquanto, né? Quem sabe daqui a pouco vão surgindo outros amigos que vão fazendo parte desse grupo que tem por objetivo realmente estudar os ensinamentos de Jesus, os desdobramentos na vida dos discípulos e apóstolos, e fazendo com que nós percebamos que tudo está rigorosamente certo, que nada está contrário à lei divina, e a doutrina espírita nos ajuda com a sua clareza a realmente compreender todas as coisas que estão ali no Evangelho de Jesus, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas dos apóstolos, ou como está lá na Bíblia, epístolas, né? Que é epístola e carta é a mesma coisa. Então nós vamos compreendendo melhor através da clareza que a doutrina espírita nos traz. Então, é esse o objetivo, é estudar. Você está estudando conosco, você pode mandar sua colocação, sua pergunta. Às vezes a gente fala uma coisa e você compreende de outra forma. Mande para cá o seu entendimento daquela passagem que nós estamos estudando no dia. É muito importante a sua participação, porque nos ajuda a enxergar, às vezes, algo que nós não enxergamos num primeiro momento. Ok? Então vamos à leitura do trecho de hoje. Nós estamos com o estudo do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5. Hoje será os versículos 17 a 19, que é exatamente o cumprimento da lei, né? Não vim revogar a lei e os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Mas tem uma outra versão, e nós vamos ler a versão oficial da Bíblia de Jerusalém, e depois nós vamos trazer a versão traduzida por Carlos Juliano Torres Pastorino. Vamos então à leitura do trecho de hoje. E continua Jesus a nos ensinar, através das palavras lá no Sermão do Monte, e também, claro, através do seu exemplo de vida proba, de vida correta, de vida íntegra. Diz Jesus: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos
e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Aí está o trecho lido na Bíblia de Jerusalém, como falei, e agora vamos ler o trecho na tradução do nosso querido Carlos Juliano Torres Pastorino, na sua obra Sabedoria do Evangelho, volume 2. Ele diz o seguinte, ele traduz dessa forma: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Pois em verdade vos digo, até que o céu e a terra caduquem, de modo algum caducarão nem um i, nem um tio da lei, até que tudo evolua. Aquele, pois, que solucionar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. E aí, Pastorino vem nos falando o seguinte: uma das coisas mais importantes que nós temos a tirar aqui desse ensinamento do nosso Pastorino. Ao iniciar as referências à lei mosaica, diz Pastorino, e seus aperfeiçoamentos por ele introduzidos, Jesus declara que não veio revogar, mas completar a lei. As traduções vulgares trazem cumprir, o que não seria nada de extraordinário, já que todos nós viemos também para cumprir a lei. Seria uma afirmativa inane, diz Pastorino. Todavia, o verbo plerosai significa completar. Pleros quer dizer cheio, completo. Sua missão, pois, é trazer complementos, acréscimos, para completar o que Moisés ensinou. Então nós temos essa tradução e essa explicação do Pastorino. Existem outras coisas que o Pastorino nos traz aqui. Nós podemos mais à frente falar a respeito do restante desses ensinamentos que Pastorino nos traz, porque Pastorino ele tinha um conhecimento de 17 línguas, escrita, falada, e nós temos inclusive conhecimento de que ele também escrevia, falava e lia línguas mortas, línguas que já não existem mais há muito tempo, línguas que se modificaram, e ele era um profundo estudioso de todas elas. Está aí esse trecho do livro do Pastorino, para que nós possamos saborear e aguardar, né, que nossos irmãos Henrique e Leopoldo possam nos falar a respeito do tema de hoje. Meus irmãos, o Pastorino realmente sempre nos traz, né, esse auxílio em relação às palavras, ao sentido das palavras, das traduções. Era um homem realmente muito inteligente, como o João disse, a respeito, né, das suas possibilidades, falava muitas línguas, tinha um conhecimento profundo da cultura de certos povos na antiguidade, né, não só na atualidade. Isso ajudava no processo das traduções. E a palavra, né, traduzida por não cumprimento propriamente dita, mas sim a completação ou completar, né, o conteúdo, tem muito a ver com o que foi trazido para todos nós. E realmente, nesse sentido, né, a gente para refletir e ver que Jesus trouxe para nós um ensinamento e dá um seguimento a ele. Porque tudo aquilo que não tinha a ver com a lei de Deus, e aí a gente entra até no território onde Kardec brilhantemente também trabalha, onde ele não entra nesse campo, né, da tradução exata da palavra, mas ele traduz o sentido exato da expressão do comportamento de Jesus, pois Kardec coloca para nós o sentido que nós devemos distinguir as duas situações propostas nas Escrituras em relação a esse cumprimento, né? Que é distinguir aquilo que era a lei de Deus e aquilo que era a lei mosaica. Isso está logo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele comenta também sobre dois desses versículos, que seria o 17 e o 18.
Então, nesse sentido, Kardec propõe que Jesus, ele modifica, e quando você modifica, você traz um complemento, você traz alguma coisa. Quando a gente tira uma coisa do lugar e quer estabelecer um ensinamento, e tira algo, você precisa colocar outro no lugar que tenha sentido. Senão a gente não aceita, não consegue ter uma referência para poder mudar alguma coisa. Então, tudo aquilo que era de ordem divina, Jesus mantém. E aquilo que não era, aquilo que era puramente a função, o trabalho do legislador que Moisés foi, Jesus modificava em muitos pontos. Aquilo que os antigos diziam, tal e tal coisa. Eu, porém, vos digo. Então a gente encontra vários momentos Jesus fazendo isso. Porque nesse momento é justamente a distinção entre aquilo que vem de Deus, ou seja, da lei de Deus, e neste sentido Jesus cumpre a lei de Deus, em todo sentido, e em relação àquilo que é da lei mosaica, ele a modifica naquilo que é necessário. Daí, né, essa questão das palavras. O Pastorino está certo quando diz completar, porque vem completar mesmo o sentido, cumprir a lei de Deus, completando aquilo que era necessário para a época, para o homem à época, e reservando ao futuro as coisas do futuro. É onde Kardec trabalha essa questão, que muitas coisas ficaram para o futuro, para que o desenvolvimento da inteligência humana e o desenvolvimento das ciências, e através disso pudéssemos compreender aquilo que antes não conseguíamos, que até hoje a nossa dificuldade de entender os ensinamentos é grande, e porque envolve também muito o sentido da prática da lei de Deus. Então a gente aprende... por exemplo, com o grande ensinamento do Éden, da expulsão do Adão e da Eva, no sentido, né, parabólico da coisa, de que a gente precisa obedecer às leis, senão a gente sofre as consequências. Então, uma das lições que a gente tira dali, que eu acho incrível, né, e muitas são incríveis, como em vários outros pontos do Evangelho. Hoje, especificamente, essa passagem do Evangelho segundo Mateus, no Sermão da Montanha: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não, mas cumprir, ou seja, dar complemento, mostrar para a gente o caminho, porque o homem, a partir daquela situação, a partir daquele momento em que Jesus estava no mundo, ele veio mostrar aquilo que faltava para o homem, para que ele desse seguimento à sua própria caminhada, o seu desenvolvimento enquanto compreensão da sua natureza, das relações entre as pessoas e entre os povos e assim por diante. Porque se nós somos filhos de Deus e temos um destino, que é alcançar o estado de perfeição relativa, que é esse estado de identificação com o Criador, como Jesus nos tem ensinado, pois Ele mesmo vivencia essa situação, né? Como em muitos momentos Ele nos coloca, eu e o Pai somos um. Para que a gente atinja esse ponto, precisam ter etapas a serem desenvolvidas. E essas etapas a gente chama de desenvolvimento, chama de evolução, de amadurecimento espiritual, moral, ético, tecnológico, ou seja, em todos os sentidos. A gente aqui no planeta Terra, e o universo é vasto, nós temos mundos e vários mundos, cada um num grau específico, tendo almas ali que se desenvolvem, que vão alcançar todo esse estado, né, de identificação com o próprio Criador, vão, simbolicamente falando, como está nas Escrituras, vamos ver Deus face a face, vamos nos tornar Cristos, porque temos o Cristo interno em nós, né, como o Pastorino comenta sobre isso e outros autores também. E é isso que estamos desenvolvendo com a vida, com a existência. A existência, ela nos proporciona cada vez a mantermos aquilo que é verdadeiro em nós ou a desfazermos aquilo que não é tão verdadeiro assim. Ou seja, a experiência na vida, nas relações com as pessoas, com as dificuldades, aquilo que nós entendemos ser dificuldades, né? Às vezes alguém entende que ter dificuldade é ser pobre, mas a gente pode afirmar também, como nos ensinam os espíritos superiores, que às vezes ser rico também pode ser uma grande dificuldade, porque entretém, né, a questão dos prazeres em excesso, do egoísmo e tudo mais. E a pobreza nos fornece a possibilidade de desenvolvermos a paciência, a resignação, como ensina o próprio Espiritismo nesse sentido. Então a gente entende a vida, o Espiritismo mostra para nós
que a vida é uma grande escola e a partir dessa escola a gente vai compreendendo melhor como viver e conviver nas circunstâncias até desenvolvermos essa capacidade superior de identificação com o que é superior. Então são vários níveis a serem vivenciados, como na escola a gente passa de ano e assim por diante. Então realmente nenhum tio, nem um iota da lei, nem um jota da lei, como também é falado, passará até que tudo se cumpra, como está lá no versículo 18. Então, até que as coisas aconteçam no seu processo de evolução, se amadureçam, a lei ela permanece aí para que a gente a compreenda e interaja com ela de maneira equilibrada. E aí sim nós vamos ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, cada vez mais feliz. Pois é, Henrique e João, sempre fico impressionado com a habilidade do Pastorino de trabalhar com o sentido das palavras e sempre trazer uma reflexão um pouco mais profunda para a gente. A gente sai sempre mais enriquecido desse diálogo que a gente constrói aqui no programa, e eu sempre penso em algo que eu não pensaria sem o Pastorino e sem a explicação de vocês também. Por isso que é bom falar por último. Mas o que eu queria trazer como reflexão para a gente pensar é muito a respeito dessa complementação que Jesus traz, que no fundo é um aprofundamento, né? E eu fico pensando muito na diferença entre o homem velho e o homem novo. Ou seja, da mesma forma que a lei mosaica ela abre a possibilidade desse início de moralização e de compreensão de Deus, a gente precisa, como disse o Henrique, superar alguns elementos que são atualizados por Jesus e, ao mesmo tempo, como você, João, falou a partir do Pastorino, fazer cumprir de uma maneira mais sensível, mais humanizada, aquilo que nós queremos ser, ou seja, nós queremos chegar à perfeição, ou pelo menos temos essa vontade, embora ainda escorregamos aqui e ali. E eu penso que o grande desafio para nós é exatamente sair apenas de uma visão da lei mosaica, que é uma visão mais engessada, talvez, mais propícia ainda à imperfeição daqueles espíritos que eram contemporâneos a essa lei, e cada vez mais incorporarmos o que Jesus nos traz. E nós, como os espíritas, sabemos e entendemos o espiritismo como terceira revelação, e sabemos também que a natureza não dá saltos. Não adianta a gente querer pular da primeira revelação para a terceira. E talvez a gente ainda precise trabalhar um pouco mais essa passagem da primeira para a segunda, acreditando e filtrando aquilo que a lei mosaica nos serve, né, como base, como fundamento, mas entender também que essa lei ela estava de acordo com um certo contexto histórico, com um certo nível de evolução daqueles espíritos que talvez, muito provavelmente, na verdade, não entenderiam uma informação ou uma exigência de mudança de comportamento mais profunda do que aquela que a lei mosaica trouxe. E aí entra o Pastorino, né, falando dessa questão do cumprimento daquilo que realmente é importante para nós, que é a moralização, a espiritualização. E eu termino dizendo que quando eu ouço vocês dois fazendo comentários tão interessantes, só me resta pensar no sentido do autoconhecimento, ou seja, o que é essas informações, o que é essa sabedoria que Jesus traz e que Pastorino nos explica, como é que eu posso usar isso para mim? Acho que essa talvez seja a grande questão para cada um dos ouvintes que eu estou compartilhando aqui de alguma forma, de modo que cada um perceba o quanto evoluiu, né, daquilo que Moisés colocou para aquilo que Jesus aperfeiçoa e atualiza e aprofunda, para que a gente entenda também cada vez mais, cada vez melhor, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Henrique, Leopoldo, é isso.
Quando nós percebemos a grandeza de Jesus, a sua magnitude, percebemos o quanto o seu fiel apóstolo, grande, o maior de todos, Allan Kardec, nos traz coisas tão maravilhosas como exatamente a compreensão de que tudo evolui. Kardec chega a dizer em uma de suas obras que o Espiritismo veio no momento certo porque as consciências da época de Jesus, e até se nós pudermos voltar mais ainda no passado, no tempo de Moisés, no tempo dos profetas, nós vamos verificar que aquele povo, nós mesmos estávamos lá com toda certeza, não tínhamos a capacidade de discernir, não tínhamos a possibilidade de entendermos o que é o espírito, de compreendermos a questão da reencarnação, de percebermos que há muitas moradas na casa do Pai. Como é que nós poderíamos compreender isso há 2000 anos sem pensar em outra época, se nós não tivéssemos o que temos hoje, que é o conhecimento da astronomia, que é o conhecimento científico de todos os corpos celestes, de todo o universo? Claro que nós podemos entender que nós ainda temos muito a pesquisar, muito a compreender para chegarmos realmente ao entendimento grandioso desse universo. A nossa ciência, nossos cientistas ainda estão buscando vida em outros planetas para comprovar que não existe vida apenas aqui no planeta Terra. Estão pesquisando o Sol para chegarem à conclusão de que existem muitas outras estrelas, inúmeras estrelas ao redor do universo inteiro. E pensando aqui só na Via Láctea, existem inúmeros sóis, inúmeras estrelas que estão aí a preencher esse espaço maravilhoso, né? Então, tudo o que nós temos hoje de conhecimento foi necessário para que nós chegássemos à conclusão do que a doutrina espírita vem nos trazendo, do que Kardec vem nos ensinando, do que Jesus falou e que hoje é interpretado corretamente à luz da razão pela nossa querida doutrina espírita. Então, nós ficamos pensando assim, como é que Jesus iria falar para aquele povo de que muitas coisas que foram ensinadas no passado estavam incorretas. E ele precisava trazer, sim, como o Henrique disse, cumprir a lei de Deus. Óbvio, todos nós estamos aqui para cumprir a lei de Deus. E Jesus iria com certeza e cumpre a lei de Deus, mas a verdadeira lei de Deus. Agora, outras coisas que eram faladas, e nós vamos ver aí nos próximos programas, ouvistes o que foi dito aos antigos, Jesus dizendo, e aí ele citava um trecho do Antigo Testamento, algumas coisas bárbaras que nós pensamos assim, como é que pôde o povo entender dessa forma isso? Então Jesus falava, ouvistes o que foi dito aos antigos, aí citava o trecho do Antigo Testamento. E aí ele complementa, ele diz, eu porém vos digo, e aí ele fala uma coisa muito além, muito diferente daquilo que era ensinado no passado. Então nós estamos aí buscando esse entendimento que Jesus vem nos trazendo, e agora com mais capacidade ainda de perceber tudo aquilo que foi dito há 2000 anos e há 3.500 anos atrás e por aí vai. Nós temos muitas coisas ainda a compreender. A nossa maturidade espiritual ainda não tem capacidade para compreender. Mas vamos chegar lá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas não sem antes lembrar que este é o programa A Consolação de Jesus, que tem um WhatsApp exclusivo para você falar conosco. 21 984 59 39 50. Já voltamos. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta ao programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar em 2 horários semanais. É claro, o primeiro horário, todas as quartas-feiras, às 14 horas, inédito, e o segundo horário é a reprise, todos os sábados, 9 horas da manhã. Então, se você está ouvindo quarta-feira, muito boa tarde. Se você está ouvindo no sábado, muito bom dia. E nós estamos muito felizes em dar continuidade a esse programa que tem dado muita alegria para cada um de nós que produz esse programa, cada um de nós que participa desse programa, e também há muita gente que nos manda mensagem dizendo que estão gostando muito do programa. Então mande sua mensagem. O WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus é o 21 98459 3950. 98459-3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, e pedimos para que mande apenas assuntos referentes ao título, ao texto do momento, ao assunto exato que nós estamos tratando no dia. Hoje estamos tratando a respeito da passagem que Jesus diz que nenhum tio, nenhum iota se passará ou passará da lei sem que todas as coisas sejam cumpridas. E ele diz antes que ele não veio destruir as leis, mas sim cumpri-las. Pastorino então nos traz a versão diretamente do latim e também do grego. Então, do latim ele traz a palavra ad implere, e do grego ele traz a palavra plerosai. As duas palavras, quando traduzidas diretamente para o português, eles levam ao entendimento de complementar ou completar. Então, o que Jesus veio fazer, como bem lembrou Henrique na primeira parte, foi pegar tudo aquilo que era realmente divinamente inspirado e dizer: olha, isso aqui é divino, isso aqui é de Deus. Tanto é que Jesus cita em vários momentos passagens do Antigo Testamento, e que ele está ali chancelando, ou seja, ele está dizendo que aquilo ali é verdadeiro. Outras passagens ele já fala, como lembramos aí no final da primeira parte. Vamos começar semana que vem a estudar uma a uma, um ponto a um ponto. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus pegava aquilo que era humanamente concebido, que era, sim, necessário que o povo da época de Moisés, o povo da época do Antigo Testamento como um todo, eles eram muito rebeldes. Era um povo, nós, que éramos aí bem atrasados, tanto intelectualmente quanto e principalmente moralmente. Então nós tínhamos que ser conduzidos de uma forma mais dura, de uma forma a que nós entendêssemos o recado. Nós não podíamos entender o recado do amor. O amor para nós na época, hoje ainda não é entendido, mas na época, imagina 3.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, que amor é esse que a gente compreendia? Volto a dizer, hoje nós ainda não compreendemos o que é o amor. E se nós não compreendemos o que é o amor, como é que nós vamos vivenciar esse amor? Então, a cada momento, Deus nos permite que conheçamos um pouco mais. É como está lá no Livro dos Espíritos. À medida que o homem se adianta moralmente, Deus levanta o véu dos chamados mistérios, do conhecimento das coisas. Então nós vamos evoluindo moralmente. É preciso que se entenda isso. Um espírito ele pode evoluir muito intelectualmente, mas se ele não evoluir moralmente, ele não vai ter acesso a certos conhecimentos que são vedados aos espíritos que não têm moral suficiente para se utilizar desse ou daquele conhecimento. Muitas pessoas falam assim, mas por que Deus permitiu que se inventasse o avião, já que ele foi usado de uma forma errada para matar, para guerrear? E aí a gente pode dizer o seguinte, olha, nós já tínhamos capacidade
de discernir entre o bem e o mal, já tínhamos capacidade de assumirmos as nossas responsabilidades por aquilo que nós vamos escolher. As nossas escolhas, elas são baseadas no nosso conhecimento e na nossa moral. E aí podemos perguntar, né, por que existem as facas hoje em dia, já que muita gente se utiliza mal das facas? E aí você pode falar também, não, mas tem muita gente que se utiliza bem das facas. Quantas vezes nós já participamos da preparação de quentinhas para os nossos irmãos em situação de rua, né? E foram utilizadas facas para que pudesse cortar lá os alimentos para que levemos aos nossos irmãos que estão com fome, que estão passando necessidade. O fogo que é utilizado para fazer esses alimentos também pode ser utilizado para queimar alguém. Infelizmente, ainda existem espíritos encarnados aqui no meio de nós que têm essa índole ruim, essa índole má, né, que se utiliza de instrumentos que são ótimos instrumentos para fazer o bem, para fazer o mal. E aí a gente vai pensar o que? Olha, Deus não podia permitir que o homem inventasse a faca nem o avião. Não, nós já temos a capacidade de entender que a faca, o avião e outros instrumentos mais podem ser utilizados para o bem, mas que pela nossa dificuldade ainda existem irmãos que se utilizam para o mal. Enfim, essa é uma discussão que a gente pode ter mais adiante, vamos ter mais adiante sim, mas o importante aqui é dizer que nós já temos aquilo que nós necessitamos, não é? Então a compreensão, ela é baseada naquilo que nós já temos de conhecimento, intelecto moral. E nós vamos então conquistando cada vez mais conhecimento, cada vez mais intelectualidade, cada vez mais capacidade de construir máquinas mais avançadas à medida que nós formos evoluindo moralmente. Muita gente pode dizer, mas nós ainda somos muito atrasados, como é que pode isso? Pode porque nós, ao olharmos para, como nós falamos, né, 2.000 anos atrás ou 3.500 anos atrás, nós vamos verificar que a humanidade avançou e muito, está bem melhor do que estava naquela época. E tem algumas pessoas que vão dizer assim, não, mas olha só, se nós voltarmos a 50 anos, 40 anos, nós vamos ver que existia mais respeito, que existia uma condição melhor. E o que nós podemos dizer é que há 50, 60, 70 anos, nós não estávamos no momento em que nós estamos agora, que é um momento de transição mais intensa, é um momento em que espíritos melhores estão convivendo com espíritos que estão tendo talvez a última chance para permanecerem aqui no planeta de provas e expiações. Então esse embate dramático entre o bem e o mal, muito bem relatado lá em Apocalipse capítulo 12, um dia nós vamos chegar nesse ponto, esse embate entre o bem e o mal está muito intenso. Então a gente percebe que o mal está muito aflorado, mas não é o mal que está aflorado, não é o mal que cresceu em relação a 50, 60, 70 anos atrás. Não, é a informação que nós temos hoje, que é imediata, é também esse embate, como eu falei, entre o bem e o mal, esse embate entre aqueles espíritos que estão aí na sua última possibilidade de permanecerem aqui no planeta Terra. Porque, como nós já sabemos, estudiosos da doutrina espírita, o planeta Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações e passando a ser um planeta de regeneração. É óbvio que isso é um momento de transição em que estamos. Para quem lembra ainda das aulas de matemática, né, lá do 1º grau, hoje ensino fundamental e 2º grau também, existiam aqueles 2 grupos, né, que você fazia um círculo e botava lá vários elementos dentro desse círculo e fazia um outro círculo e colocava vários elementos dentro desse círculo. Quando você via
você podia ter 2 círculos com uma área em comum, que era exatamente a área de transição, como nós podemos falar. É o momento que nós estamos vivendo, momento de transição, de provas e expiações para a regeneração. Aqueles espíritos que não conseguirem permanecer aqui no planeta são espíritos rebeldes, que não têm compromisso com o bem, que não querem se transformar, que não querem se melhorar, que não têm interesse nenhum em modificar o seu íntimo. Então esses irmãos vão ser lançados, no dizer bíblico, né, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E lembramos que Jesus também disse: dali não sairão enquanto não pagarem o último centavo. Nós estamos ligados ao nosso compromisso da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós já fizemos está dentro de nós. Nós estamos carregando essa bagagem de elementos que nós fizemos mal aos outros, né? De coisas que nós fizemos de errado no passado, e nós, enfim, temos aí muita coisa para crescer, para modificar, para que nós possamos realmente sermos melhores, e aí possamos estar no planeta de regeneração, não no planeta mais de provas e expiações, que esse vai deixar de existir, né? Vai passar a ser regeneração. Graças a Deus, hoje nós temos a doutrina espírita nos falando sobre isso, e é muito bom termos esse esclarecimento. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu vou agora fazer a leitura de algumas mensagens aqui recebidas no WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Temos aqui a Geusina, que é ouvinte nossa. João, muito obrigada. Pena que não poderei ouvir, estou no trabalho, mas depois baixarei no site da Rádio Rio de Janeiro. Um abraço, Geusina. Muito obrigado, Geusina. Isso é porque ela fez uma pergunta e nós ficamos de responder e avisar a Geusina quando é que poderíamos responder essa pergunta. Então, fizemos a resposta e dissemos para ela, e ela disse que infelizmente estaria trabalhando, mas depois é só baixar. Não só falando para a Geusina, que já sabe disso, mas para todos vocês, que nós temos esses programas todos, ficam gravados, eles vão para o YouTube, no dia seguinte ou 2 dias depois vão para o YouTube, e também ficam lá no site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital. Você vai no link programação, programas, e o primeiro programa logo é a Consolação de Jesus, que tem sempre os últimos programas, os últimos 4 programas aproximadamente, ficam lá. Aí vocês podem baixar ou podem ouvir na hora. Se puderem mandar para alguém, baixe um programa, ou então copie o link daquele programa e mande para quem você deseja, que é uma forma de ajudar a Rádio Rio de Janeiro e ajudar a divulgar o nosso programa, A Consolação de Jesus. Aqui, obrigado, Josina. Aqui mais um recadinho da Carlinda da Costa. Existe um lugar onde tudo é possível, onde o amor é verdadeiro. Este lugar chama-se coração. E é neste lugar que eu guardo pessoas especiais que nem sempre vejo, mas nunca as esqueço. Você é uma delas. Falando aqui para o nosso programa A Consolação de Jesus e para a Rádio Rio de Janeiro também, é óbvio, não é? Agradecer o nosso irmão Beto Orlando, que nos mandou mensagens carinhosas aí quando nós fizemos o debate na Rio da semana passada. Obrigado, meu irmão. O nosso querido Vladimir Silva de Olaria diz assim: bom dia, rádio abençoada por Deus. Abraço, João. Vladimir de Olaria. Obrigado, Vladimir, pela sua colaboração aqui junto da nossa Rádio Rio de Janeiro, sempre, graças a Deus. O nosso, quem mais? Mandando abraço para todos os irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá de Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, terra abençoada. Fizemos um trabalho aí no último sábado, graças a Deus, tudo maravilhoso.
olha só, temos aqui um recadinho tão gostoso, tão carinhoso, de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que sempre ajudou o Caminho do Senhor, fez eventos na casa dela, em prol do Caminho do Senhor, e agora é ouvinte também do programa A Consolação de Jesus, que é a nossa Wanda, lá de Irajá. Ela diz assim: Consolação de Jesus, bom dia, tenha excelente final de semana. Isso foi no sábado, né? Isso aí, todo sábado, sentadinha, tomando o café da manhã, ouvindo, fortalecendo meu coração. Esse programa está trazendo a paz que precisamos. Ouvindo vocês, fico com a consciência tranquila que o sal na minha vida foi e está sendo o tempero que vem temperando a minha trilha e dos meus amores. Abraços amorosos para vocês. As colocações do Henrique, do Léo, com toda calma, me fazem entender muito mais. Não percebemos, muitas das vezes as pessoas fogem de nós, falando a respeito de um trecho que foi ao ar no último sábado, que era a reprise do programa da quarta-feira passada. Um beijo, Vandinha, fica com Deus, muito obrigado e vamos em frente, vamos juntos. Aqui o nosso irmão Alcinei, lá de Irajá, mandou vários textos. Infelizmente, Alcinei, correria, não dá para a gente ler os textos, né? Você mandou textos grandes aqui. E só posso te dizer o seguinte: é isso aí que você disse no final. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É essa citação, né, de amigos que já partiram, né, e estão aí juntinhos de nós. Agradecer também a nossa querida irmã. Olha só que honra temos. Nossa Olímpia de Souza Brandão, né, nos mandando um recadinho carinhoso, dizendo que cresça o programa A Consolação de Jesus, cresça e dê muitos frutos. Obrigado, Olímpia, um beijo. E estamos juntos aí no Caminho do Senhor, a gente não para, né? Graças a Deus. O nosso Moisés Caetano mandou um recadinho aqui: ama porque o amor é a chave da vida, crê porque a fé é a chave da esperança, sorri porque o sorriso é a chave da amizade e confia sempre em Deus, é a chave da eternidade. Isso aí, Moisés, muito obrigado aí pelo teu carinho, a tua mensagem. E lembrando sempre que o nosso WhatsApp, mandem, por favor, mensagem de texto, não mandem áudio, porque às vezes a gente não consegue passar esse áudio, né? A maioria das vezes não consegue passar esse áudio aqui no programa. Vamos aqui lembrando que o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus é o 21 98459 3950. 98459 3950. E o tema do programa da semana que vem vai ser Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 20 até o versículo 22. Nós temos aí algumas diferenças entre as versões bíblicas, mas é o 20 ao 22 que fala, já começa, né, naquele trecho que eu estava lembrando, nós estávamos lembrando: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo. E aí, Jesus vem falando coisas maravilhosas que nos fazem refletir. Vamos aguardar, que semana que vem promete. É muito bom porque vocês acham que a gente ensina, né? Nós não ensinamos, nós vamos aqui estudando juntos, e ao estudarmos juntos, nós vamos compreendendo mais e melhor cada uma das situações que foram vivenciadas por Jesus e que nos mandam essas situações, esses momentos, como grandes momentos de ensinamentos, de paz, de luz, e que é um fortalecimento para a nossa vida de uma maneira geral. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo imensamente o carinho, a compreensão e a paciência de vocês, e vamos convidar vocês para participarem da nossa prece final. Vamos falar com Deus.
Querido Mestre Jesus, Tu és a luz do mundo, Senhor. Graças a Deus temos a Ti como nosso guia e nosso modelo, aquele a quem devemos e podemos seguir. Com toda certeza não iremos cair num despenhadeiro. Ao contrário daquele que é cego, guia de cegos, e que Tu advertes que cairão todos no despenhadeiro, contigo, Jesus, a trilha segura, a trilha certa. E aqui, mestre, não é aquele discurso religioso, não é um discurso psicológico, é uma compreensão verdadeira do teu amor por cada um de nós. E aí nós sabemos que a tua condução é certeira, é aquele pastor das ovelhas, que essas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem, mestre. Por isso, Senhor, nós estamos aqui pedindo-te mais uma vez, nos ajude a continuar, nos dê forças, nos dê coragem, principalmente, Senhor, para mudar aquilo que está dentro de nós, aquilo que realmente precisa ser mudado, que é dentro de nós. Nós não temos que mudar o mundo, nós temos que mudar o mundo interior de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua paz, pela possibilidade de convivermos com outros e muitos irmãos e aprendermos cada dia mais. Que a tua luz e a tua paz sejam com cada um de nós, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta, regenerar